de maneira preliminar, eu quero manifestar a minha absoluta solidariedade à manifestação do senador Ronaldo Caiado, aos nossos pequenos proprietários, aos proprietários de base familiar, do estado de Goiás e de outros estados. Eu também, senador Caiado, venho de um estado que é liderado pela agricultura de base familiar. Gente de boa fé, que faz do trabalho a sua devoção de vida. Portanto, a manifestação de Vossa Excelência vai também receber de forma entusiasmada o meu apoio e o meu voto para que nós possamos fazer justiça a esses homens bravos brasileiros que compraram gato por lebre e por isso mesmo estão passando por circunstâncias de extraordinária dificuldade, e nós vamos, assim como disse aqui, de forma entusiasmada acompanhar a liderança de Vossa Excelência por fazer justiça a tantos e bravos pequenos produtores, parte deles nos visitando aqui hoje no Senado. Mas, senhor presidente, nós estamos aqui deliberando sobre a indicação de um embaixador. Portanto, nós estamos tratando de política externa. Algo importante para qualquer Estado, para qualquer país, sobretudo numa quadra em que a globalização, em que a integração das nações, ela se apresenta como fato e como valor. Valores como liberdade de imprensa, como democracia, como eleições livres, limpas e diretas, são valores que não têm fronteiras. E nós debatemos isso na semana passada na Comissão de Relações Exteriores, quando recebemos na Comissão de Relações Exteriores o ex-ministro e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, que também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que também foi ministro da Defesa. Aliás, um extraordinário ministro que marcou o tempo e deixou um legado extraordinário. Me lembra aqui o senador Jorge Viana, também ministro da Justiça, constituinte, uma pessoa de largo conhecimento, que honrou todos os mandatos e delegações que recebeu. E soa mal, e é de forma absoluta diferente que nós estamos recebendo, senhor presidente, essa manifestação da Venezuela, quando todos nós imaginávamos que a indicação do ministro Nelson Jobim, que foi uma indicação para cima das disputas políticas e disputas partidárias. O ministro Nelson Jobim, ele foi indicado pelo Superior Tribunal Eleitoral, recebeu apoio do chanceler Mauro Vieira, recebeu apoio institucional da Presidência da República, portanto, foi um nome que reuniu a todos nós. Não há quem no Senado não possa trazer o balizamento da boa referência e da boa indicação que fez o Estado brasileiro para que o ministro Nelson Jobim pudesse chefiar essa missão de acompanhamento nas eleições da Venezuela. E nós queremos repercutir aqui, senhor presidente, a íntegra da nota do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral buscou, ao longo dos últimos meses, contribuir para que a missão da União das Nações Sul-Americanas, a Unasul, às eleições parlamentares venezuelanas em dezembro próximo, pudesse exercer um trabalho de observação objetivo, imparcial e abrangente. O Tribunal Superior Eleitoral empenhou-se, em particular, em assegurar que a missão da Unasul estivesse sob comando de uma personalidade pública com amplo conhecimento da lide eleitoral e de conhecida isenção. Propôs o Tribunal Superior Eleitoral
ao Poder Executivo o nome do ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Nelson Jobim. A sugestão foi aprovada pela Presidência da República e submetida pelo Itamaraty à presidência pro tempore da Unasul. Embora o candidato brasileiro tenha angariado amplo apoio entre os Estados-membros, foi preterido na escolha final para a chefia da missão por suposto veto das autoridades venezuelanas. O Tribunal Superior Eleitoral também procurou contribuir para que a missão fosse regida por acordo entre a Unasul e o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, que a permitisse observar as diferentes fases do processo eleitoral e verificar se as condições institucionais vigentes no país asseguram equidade na disputa eleitoral. A demora do órgão eleitoral venezuelano em pronunciar-se sobre a versão revista do acordo fez com que a missão não pudesse acompanhar a auditoria do sistema eletrônico de votação e tampouco iniciar a avaliação da observância da equidade na contenda eleitoral, o que, a menos de 2 meses das eleições, inviabiliza uma observação adequada. Em razão dos fatores acima referidos, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que não participará da missão da Unasul às eleições parlamentares venezuelanas. Óbvio está, senhor presidente, que o Senado da República deve se manifestar, aprovando uma moção de repúdio contra esta que é uma decisão absurda de quem, evidentemente, não deseja e não tem o direito de se intrometer em questões internas, e esse não é o caso. Daí porque a instituição Tribunal Superior Eleitoral fez a recomendação de alguém qualificado, de alguém isento, de alguém que, em nome da República Brasileira e em nome desses valores e princípios, poderia coordenar e poderia avalizar naturalmente que o pleito na Venezuela pudesse ser um pleito, senador Petecão, limpo, democrático e que pudesse manifestar ao fim a decisão soberana da sociedade venezuelana. De modo que foi com estranheza que nós lamentamos essa manifestação do governo da Venezuela, impedindo que alguém da qualidade, da honra e da dignidade do ministro Nelson Jobim pudesse coordenar os trabalhos da Unasul. Isso, desde já, obriga a uma manifestação também do governo brasileiro, porque foi a própria presidente da República quem avalizou essa indicação do ministro Nelson Jobim. E, portanto, não tem e não faz sentido e abre de novo um precedente e cria um ambiente de dúvida, senador Garibaldi, e de incerteza que as eleições da Venezuela se dará dentro de um ambiente democrático e limpo. Até porque, senhor presidente, os precedentes até aqui são também absolutamente duvidosos. À medida em que lideranças políticas que fazem oposição ao governo da Venezuela não poderão disputar as eleições. É o caso do ex-prefeito da região metropolitana de Caracas, o senhor Antônio Ledesma, é o caso do Leopoldo Lopes e é o caso também da ex-deputada Corina Machado. Portanto, aquilo que ao longo desses meses todos se manifestou como incerteza, nesse momento sinaliza com absoluta dúvida, com absoluta estranheza, esse veto a uma pessoa que foi indicada pelo Estado brasileiro para que pudesse coordenar
Senador Ferraz, primeiramente, lhe parabenizar por trazer mais uma vez este assunto à tribuna do Senado. Eu que tive o prazer de acompanhá-lo naquela comissão até a Venezuela e pudemos ver de perto a situação que está esse país que já viveu os seus momentos de glória. Eu, sinceramente, ouvindo atentamente ao seu pronunciamento e conhecendo um pouquinho o ministro Jobim, para mim era uma das poucas esperanças que nós poderíamos ter de transparência nessas eleições que teremos na Venezuela. Eu fiz parte daquela comitiva, junto com Vossa Excelência e outros colegas senadores. Fiquei muito preocupado com o que ouvi e com o que vi. Agora, essa manifestação do governo venezuelano só vai de encontro àquilo que nós mais temíamos. Então, eu penso que nós fazemos parte da Comissão de Relações Exteriores, não podemos aceitar calado esse episódio e tomarmos providência para que nós possamos dar o mínimo de segurança para o povo venezuelano ter uma eleição dentro de um sistema que nós todos sonhamos, que é o sistema democrático. Aquele povo não pode continuar pagando o preço daquele governo ditador que ali se instalou. Queria só lhe parabenizar mais uma vez pela sua coragem de trazer esse tema ao debate aqui na nossa casa. É bem pior que uma manifestação. É um veto. Um veto a alguém que reúne toda uma trajetória absolutamente digna, isenta, de pleno conhecimento e que poderia atestar aquilo que todos nós esperamos, que possa ou que pudesse ser um pleito carregado desses princípios e desses valores. Eu ouço com prazer o senador Ronaldo Caiado. Nobre senador Ferraz, Vossa Excelência traz aqui um tema que nós temos discutido nos últimos meses, mas que agora chegou na fase terminativa. Ou seja, exatamente há 2 meses do processo eleitoral, nós estamos vendo o Tribunal Superior Eleitoral dizer que não avaliza e nós não teremos mais um representante para poder conferir de que maneira se dará uma eleição na Venezuela, de que maneira nós teremos a transparência e a legalidade desse processo eleitoral. Só, senhor presidente, não só o que nós estamos assistindo, mas o mais grave é o governo brasileiro não se pronunciar neste momento. O silêncio do governo brasileiro é comprometedor. Quer dizer, um ditador com a prepotência e arrogância que exerce a função. Esta semana mesmo, ao fazer um grampo na ligação telefônica de um empresário venezuelano com outro venezuelano economista nos Estados Unidos, ele mandou que a justiça processasse o empresário por estar discutindo como é que seria a renegociação do governo venezuelano com o FMI após o período Maduro. Veja bem a que ponto nós chegamos. E o governo brasileiro, senador Ferraz, não reage a isso. Uma prática totalitária, até porque ele é signatário do Mercosul. As regras democráticas estão sendo descumpridas. E eu quero, ao finalizar, cumprimentar Vossa Excelência, que é um profundo conhecedor da matéria, que vem durante esses anos todos na Comissão de Relações Exteriores, mostrando o perigo que é esse caminho para o bolivarianismo, com conteúdo, com inteligência, com preparo e com argumento, debatendo esse tema. Meus cumprimentos e espero que Vossa Excelência consiga sensibilizar o governo para que não possamos assistir aqui simplesmente uma truculência ser praticada no dia da eleição na Venezuela e não uma eleição democrática e transparente. Muito obrigado. Agradeço a contribuição e a manifestação de Vossa Excelência, assim como
manifesto a minha expectativa que o governo brasileiro possa se manifestar com relação a esse fato, considerando que o resultado das eleições na Venezuela são de fundamental importância para que nós pudéssemos e possamos estabilizar e termos a consciência que esse pleito será um pleito carregado e eivado de princípios e valores, que são os princípios e valores que devem se estabelecer como premissas para os países, para os Estados-membros, parte que compõem a nossa União Aduaneira, o nosso Mercosul. Muito obrigado, Sua Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.